Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. A gente vai para dar uma olhada no que aconteceu nesse último dia aí do mês de novembro. Entramos aí no último mês do ano e, portanto, o ano de 2022 já está se encaminhando para o fim. Enquanto isso, o índice ele se encontra em um certo marasmo. A bolsa está com um certo marasmo, porque os preços estão andando de lado, tem muita incerteza no horizonte, e quando isso que ocorre, nessa imensa lateralização, isso é sinal que os grandes players, os grandes fundos, que são os que movem aí o maior fluxo de dinheiro na bolsa, eles estão com dúvida, e aqui, se tratando da bolsa brasileira, não tem um mínimo de, eu não diria um mínimo de certeza, mas as probabilidades, porque quando a gente lida com o futuro, nós lidamos com probabilidades, a gente nunca lida com certeza. Mas diante do cenário atual, a modelagem, matemática do cenário atual, ela não está conferindo uma probabilidade alta, de haver aí uma certa valorização da bolsa, porque o mundo o mundo como um todo está temerário, Então, enquanto o índice não tem muito o que falar, enquanto ele se permanecer nesse movimento lateral, nada a fazer, não tem perspectiva de alta, perspectiva de baixa. Ele subiu, beleza, ele está aqui na região de resistência, 113.050, bacana. No semanal, ele tem que romper 103.794, que é a média de 20. É a média mais importante. Enquanto ele estiver abaixo, ele está pelo viés baixista. O DI- do semanal está acima do DI+. Então, este é o cenário do índice. Se vai engatar uma alta, ele tem que romper aqui a média de 20 do semanal. Se vai engatar uma queda, ele vai retomar uma queda que se iniciou lá no mês de outubro, no mês passado. O dólar, hoje o dólar surpreendeu porque abriu em gap de baixa e formou um candle baixista. Tivemos uma queda imensa no dólar. Essa queda, a gente sabe que o Banco Central ele também tem atuação no dólar, Ele também vende swaps cambiais e tal. Então, não é no que se sabe. Pode ser aí também uma atuação do Banco Central, uma entrada de um grande fluxo estrangeiro, alguma coisa nesse sentido. Graficamente, os preços pararam em 5,21, tem potencial para poder ir na região aqui de suporte 5,09, Então ele tem potencial para poder ter essa queda, mas nós, em termos de setup, sempre trabalhamos com pivôs, e no gráfico diário nós não temos pivôs. Então você vai para o gráfico de 60 minutos e você espera um pivô lá. Olha só, aqui os preços caíram, fizeram um breakout, correção até a média de 20, voltaram a cair. Espera um novo breakout e nova queda, para poder termos aí um setup, porque sempre trabalha com padrões gráficos, Não é assim, a gente não olha para o gráfico, chega para o gráfico e fala, abriu em gap de baixa, tem um candle baixista, tudo mais, vamos entrar vendido e tal. Não, isso aqui pode ser um falso rompimento, Isso aqui pode ser um falso rompimento. Então, você não vai já na iminência do rompimento, você vai entrar vendido, O potencial de queda é grande, o gap de baixa ele é grande. O gap de baixa ele é um indicativo de forças baixistas, Mas mesmo assim a gente espera uma dinâmica, uma dinâmica de padrão gráfico, Porque olha só,
Um dos fatores é a empurrada dos preços em relação à banda de Bollinger. A banda de Bollinger do diário e do semanal estão afastadas do preço. Então nós não temos aqui, ó, uma confirmação de momentum, né? O momento, essa força, ela se dá essa confirmação quando os preços eles empurram a banda de Bollinger, tá? Então aqui, ó, você pode ver que quando o preço sobe, ele empurra a banda de Bollinger para cima. Quando o preço definitivamente cai, ele empurra a banda de Bollinger para baixo. Essa empurrada é um indicador de momento, tá? E nós não temos ela tanto no gráfico diário quanto no semanal. Então, embora esteja em queda, o viés ele ainda é lateral, né? Porque a gente os preços, a gente não pode esquecer que os preços eles estão dentro de uma lateralização. Se a gente for marcar a lateralização aqui, ó, do gráfico semanal, né? Vamos pegar essa pequena janela aqui, ó, já é absurda, né? Olha só, né? A gente tá aqui, ó, da faixa de 5,59 a mais ou menos 5,09, 50 centavos aí de range dessa lateralização que começou a ocorrer depois desse mês aqui, ó, do mês de agosto. Desde agosto, dólar está de 5,09 a 5,59, tá? Então aí é um range de 50 centavos. Aí dentro desse range você vê os preços saírem de 5,10 ir para 5,30, você fala, nossa, agora vai engatar uma alta, né? Igual aqui, ó. Olha só, ele saiu dessa mínima aqui, ó, de 5,14 e ele foi a 5,53. Aí se você olha o passado, né, do histórico, do gráfico, você fala, ó, 389 pontos. Vou entrar comprado, né? Vou entrar comprado aqui, ó, rompeu a média de 200 e tal, vou entrar comprado. Beleza, você negociou aqui, ó, a 5,50. O que aconteceu? Ele caiu. Ele já caiu 304 pontos para 5,19. Aí ele vai para 5,21. Ele oscila aqui, ó. Ele volta. Olha essa imensa volatilidade. Olha só, de um pregão para o outro, ele fez uma máxima em 5,53. Ó, peraí, uma máxima em 5,53. No outro pregão, ele já faz a mínima em 5,19. Ele já cai de um dia para o outro 337 pontos, tá? Aí da mínima desse dia, ele já volta 274. Ele fica num range de 200 a 300 pontos aqui dentro. Tá, é uma coisa assim, absurda. E aí, veja que como nós tivemos aqui, ó, esse candle barra elefante baixista da semana aí, ó, a última semana de outubro, foi a semana baixista aí, foi a semana de queda. Ele parou aqui, ó, 5,09. Qual que é a leitura inicial? Fala, peraí, se você olhar esse candle aqui, o tamanho desse candle, só em uma semana ele caiu 243 pontos, tá? E aí você fala, não, agora é venda. Aí você vende aqui. Aí o que acontece? Na próxima semana ele recupera. Ele bate lá na máxima lá, ó. Os 300 e tantos pontos que ele caiu, ele sobe. Então você pode ver que o dólar, como que ele é extremamente volátil. Eu não sei porque tem muita gente que faz day trade de mini contratos, prefere os mini contratos de dólar do que mini contratos do índice. Duas coisas que me fazem preferir o índice, tá? Primeiro, a alavancagem do dólar é maior. Você tem que ter mais dinheiro, tá? Para você operar o dólar, né? A alavancagem, um contrato aqui de dólar, o volume financeiro é muito maior do que um mini contrato, um mini contrato de índice, tá? E a segunda coisa é que o dólar ele é mais volátil do que o índice. Ele tem uma oscilação muito grande, sem direção, tá? Ele sobe 300 pontos, ele cai 250, ele sobe 50, cai 300. Olha só, é uma loucura. Isso daqui, ó, já é o quarto mês. Então, aí eu te pergunto e te respondo. O que nos dá a garantia de que agora que houve esse gap de baixa, ele vai romper os 5,09? Não temos garantia nenhuma. Pode ser até que os preços venham voltar à alta, porque se você for olhar bem, nós temos também, ó, um suporte aqui, ó. Aqui, ó, esse suporte que bateu aqui, nessas semanas aqui, ó, é o suporte da mínima de hoje, tá? A mínima de hoje segurou nesse suporte. Esse 5,09 aqui é um segundo suporte. Então, assim,
quantas e quantas vezes, ó, ele parou de cair exatamente em 5,21 e voltou a subir. Tá? Aí o que me diz que vai cair agora? Nada, tá? Nada. Porque o ADX do gráfico diário está em 25. Se o ADX estivesse a 30 e se o DI- estivesse acima do DI+, se estivesse aqui, ó, essa configuração aqui, ó, do DMI, do gráfico semanal, do dólar, estivesse no gráfico diário, aí a gente poderia falar que, e aí esse ADX aqui, ó, em 31, igual tá aqui, aliás, nem tá em 31, tá em 21, tá errado, tá baixo, tá baixo. Então você pode ver que, olha só, como que a nossa leitura no DMI, ela tem que ser conjunta, né? O DI- ele já está acima do DI+, no gráfico semanal desde agosto. Julho para agosto, beleza. Nossa leitura, não, agora é tendência de baixa, né? Tá, só que o ADX ele entrou aqui, ó, 19, 20, ele ficou aqui, ó, oscilando em 20, de 19 a 22, ele ficou oscilando nesses 4 meses. O mínimo ideal é 30, mínimo ideal é 30, é uma força mínima. Ele ficou em linha, praticamente em flat, em linha reta, tá, na região de 20 pontos aqui. Então, você pode ver que não interessa se o DI- ele permanece nesses 4 meses acima do DI+, né, que não teve nem cruzamento, né, levemente as forças baixistas ficaram um pouco acima das forças altistas, das forças compradoras, mas não foram um volume suficiente que tivesse o condão, a força aí necessária para jogar o dólar aí para baixo, tá? Não foi. Agora, se o ADX estivesse subindo, estar subinte, tá? Ele tem que virar para cima, igual as médias móveis aqui do gráfico, tá? Tem que ser igual a média móvel, tem que estar virado para cima, né? Então não tá. Então olha só, eu achei que era 31, a minha leitura foi errada. É 21. Então assim, o ADX está baixo, em ambos os gráficos o ADX está baixo, não tem indicativo de que dólar vai cair não. Dólar pode cair? Pode, mas ele não vai entrar em tendência de baixa, é isso que eu quero dizer. Né? Cair ele pode, porque ele fica caindo e subindo o tempo todo. Mas para entrar em tendência, a dinâmica dos preços tem que ser cair mais do que subir. Então ele cai mais, ele cai 10%, né? Vamos supor, cai 10%, sobe 5%, cai mais 6%, sobe 4%. Aí fica assim, né? A perna de baixa ela é maior. Então cai 10%. Sobe 5, cai 6, sobe 4, cai. Então as quedas são maiores, tá? E aí nós temos uma dinâmica de uma tendência de baixa. Agora aqui no cenário que está, não temos não. O DI ele veio há 3 semanas atrás chamando a atenção porque ele subiu forte, mas muito forte mesmo, né? Quando começou os rumores aí da PEC, né? O pessoal tá chamando de PEC da gastança, né? Que são 200 bilhões de reais aí. Acima do a mais, né? Eles vão acabar com o teto de gastos. Esse negócio de falar que vai ser fora do teto de gastos. Não, fora do teto de gastos. Então acabou com o teto de gastos, porque o teto de gastos ele existe para não ter nada fora dele. Ele é o teto. Agora, se você constrói algo acima do teto, então você tem que estar sustentado por algo, né? Você não constrói nada no ar, né? A força da gravidade puxa qualquer coisa, obviamente. Né? A metáfora ela também é verdadeira para a economia, né? E, inclusive existe até uma área muito interessante que eu estava até olhando há pouco tempo, chama econofísica, tá? É meio doida, né? Mas são os princípios da física aplicados à economia, tá? A econofísica. Porque, né? Por algum motivo, né? Tem coisas que na nossa realidade acontecem. A gente não sabe o motivo, tá? Simplesmente não sabe o motivo. Por que acontece assim? Por que acontece igual? Né? Por que o comportamento humano dentro de um sistema de negociação, né, igual a bolsa de valores, o comportamento humano ele é igual ao comportamento da gravidade, entendeu? Coisas assim, essas coisas assim meio parecidas. Agora, por quê? A gravidade afeta o psicológico do ser humano, é um padrão que a realidade estabelece e que nós introspectamos isso para dentro de nós e nós refletimos isso na nossa cultura.
Entendeu? É umas, né? A justificativa deve ser uma bem viajada, um argumento bem viajado. Mas acontece, né? Porque tem muita gente que fica tendo resistência, né? A certos padrões, né? Eu já vi gente falando aí que índice dólar não tem correlação nenhuma, não sei o que, não sei o que. Só que na maior parte do tempo, né, a gente pode ver que eles possuem várias janelas aí de correlação negativa. Então, assim, determinados padrões, correlações de intermarkets, né, entre mercados, que os gráficos mostram, as pessoas querem meio que negar, né, uma espécie de negacionismo, porque, né, principalmente os economistas querem se sustentar, se agarrar a teorias, né, que justificam uma determinada realidade. Né, eu acabei de assistir um documentário que eu até vou escrever, eu devo recomendar aí pro pessoal. É uma série documental, né, uma série em formato de documentário da Netflix sobre pré-história. O seguinte, eu me formei em Direito, eu trabalhava na área jurídica. Quando eu saí para o mercado financeiro, uma das coisas que eu tinha em mente é o seguinte, falou, no direito eu percebi que existe muito achismo, né? Existe muito achismo. Tem nada é certo, tá? Nada é certo. Qualquer juiz pode decidir o que quiser. Não existe segurança jurídica no Brasil, né? E enfim, aí eu fiquei meio desgastado assim com isso. E aí eu pensei, não, na economia, no mercado financeiro, não tem esse negócio de o cara ficar agarrado à teoria para tentar explicar a realidade e tal. Tá, vim pro mercado, né? Ao longo aí dos anos fui estudando, tal, descobri que na verdade não, que na verdade até na economia as pessoas também se agarram, né? Se agarram a teorias keynesianas, né? O keynesianos, não sei o que. Embora os dados e fatos mostrem determinadas situações, determinadas informações, as pessoas ainda querem negar as informações e pregar uma realidade, pregar os possíveis soluções que na verdade não são soluções, são achismos baseados em ideologias. Tá, mas aí uma área que eu ainda tinha em mente, que as pessoas se agarravam nas evidências, era a arqueologia. Porque, a arqueologia ela se sustenta em evidências, né? Os arqueólogos, eles simplesmente vão lá, escavam, descobrem peças, né, e tudo mais, ossos e tal, fazem análise ali e descobrem, esse aqui é de tantos anos atrás, tal, e aí faz uma leitura. Esse documentário, o cara chama Graham Hancock, é um jornalista, e ele simplesmente mostra que existem evidências que vão contra a leitura que a arqueologia e a história fazem da história da humanidade. Tá? Então, assim, é extremamente interessante. E eu fiquei meio que decepcionado. Eu falei, poxa vida, a arqueologia, que é uma ciência que deveria se basear puramente em evidências, os arqueólogos eles negam as evidências que vão contra a ideia deles, a leitura deles, eles negam. Sabe? E nesse documentário fica muito evidente isso, tá? Mas assim, a realidade é que impera, sabe? É que impera sobre o mercado, tá? E tudo. Então assim, a gente tem que, né, os gráficos, eles são uma ferramenta eficiente, eficaz de leitura da realidade, né? O que está acontecendo aqui é o fruto das negociações. Então os juros, ele subiu, tá, ele está caindo. Eu tracei aqui 3 suportes. O primeiro da média de 20 no gráfico diário, que é exatamente onde os preços pararam. Tá, o segundo é a média de 8 do gráfico semanal. E o terceiro é a média de 20 do gráfico semanal. Nós temos aí 3 suportes. Onde que vai parar de cair? Não sabemos, tá? Não tem como ter bola de cristal. O que a gente espera é o seguinte. Ele subiu, agora está caindo. Tá, ele está caindo agora. Se ele vai retomar a alta ele vai ter que retomar agora aqui, ó. Se ele retomar a alta agora, acima da média de 20, nós temos um padrão comprador de alta. Tá? Então a gente espera os padrões gráficos ocorrerem.
Tá? Então a gente não pega o negócio, né? Não pega a faca caindo, não tenta pegar a faca caindo, tenta esperar, né? Ah, se ele parou aqui na média de 8, tá? Ele parou aqui na média de 8 e voltou a subir. A gente vai esperar ele formar um pivô de alta aqui no gráfico diário, tá? Então é assim que a gente trabalha, tá? Então, sim, tá caindo. A nossa leitura é de correção, mas a gente não sabe para onde que a correção vai. Tá. Agora, se aqui ele forma um candle de alta, o DI mais no gráfico diário, ele permanece acima do DI menos, e o ADX, ele permanece alto, porque ele está alto, ele está em 47, aí são todos os indícios de continuidade da tendência de alta. Aí nós temos uma probabilidade maior de que os preços vão retomar a alta, e aí você tem a possibilidade de operar na ponta compradora. É isso. É dessa forma que a gente trabalha. É extremamente simples, tá? Então aqui, ó, dos papéis, variação dos papéis que mais caíram. Olha pra você ver como é que o mercado oscila, né? Olha só, aqui, ó, foi um setup na ponta compradora, uma agulhada de compra aqui, ó. Os preços foram lá, bateram no alvo 13,93, agora voltaram. Voltou, quem não vendeu aqui em cima devolveu tudo. Devolveu tudo, teve stop acionado. E se não colocou stop, tá perdendo dinheiro, tá? O stop loss é algo muito importante, tá? Você faz gerenciamento de risco através de duas coisas. O primeiro é o stop loss e o segundo são opções, derivativos. Se você não trabalha sem stop loss, eu digo isso porque eu tenho casos de pessoas que não trabalharam com stop loss, tá? Gente que vendeu a descoberto. A pessoa simplesmente foi lá, igual aqui, ó, Mills 3. A pessoa vai lá e vendeu a descoberto. Ah, tem dinheiro na corretora lá, tem, sei lá, 100 mil reais na corretora. Ah, vou entrar descoberto aqui, ó. Aí entrou descoberto aqui, ó, 500 mil ações e não teve stop nenhum. E o que aconteceu? Aconteceu que os preços subiram, a pessoa foi desenquadrada, porque existe um limite de alavancagem de acordo com a quantidade de ativos que você tem, de dinheiro que você tem na corretora. Tá, a pessoa foi desenquadrada, pensa que não, a corretora foi lá e fechou a operação, a pessoa foi pega de surpresa. Tá? E o sistema da corretora não falava que a pessoa estava em prejuízo, né, ou mostrava lá um prejuízo lá contínuo. Aí de repente a pessoa já estava, ó, no meu caso, no caso que eu tenho, né, é um caso particular, não posso, né, dar detalhes, mas aqui apenas assim de uma maneira macro o que aconteceu serve como lição, tá? Serve como lição. Olha só, a pessoa, no caso aqui, não é essa ação aqui não, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui desta ação. Como que aconteceu, ó. Como que a dinâmica foi. O preço caiu. A pessoa viu aqui, ó, um pivô de baixa. Aí entrou vendido aqui. Beleza, entrou vendido aqui, mas os preços subiram. Aí nessa meiuca aqui, a pessoa estava negativo, né? Os preços subiram, então a pessoa estava perdendo dinheiro. Aí o que acontece? A corretora ficou com esse saldo negativo, ficou. Aí os preços retomaram a queda. Aí beleza, foi passando. De repente, os preços voltaram a subir, a pessoa foi lá e teve uma execução forçada. E por que a corretora não executou aqui e executou aqui? Não teve motivo, sabe? E aí, agora tem que entrar com ação, né? Tem que processar a corretora. Simplesmente isso, processar a corretora. E aí corre o risco ainda da pessoa não ganhar, porque a pessoa também estava vendida descoberto. E tinha que ter o que? Gerenciamento de risco. A pessoa não teve o stop loss. Se tivesse colocado uma ordem de compra programada um pouco acima, que não custaria nada colocar uma ordem de compra programada, a ordem de compra ia ser acionada, não ia precisar de ter a execução forçada, nem nada. Então fica a dica, gente, porque são pessoas, não é um caso só, tá? São vários casos de gente que opera muito dinheiro, mas assim, é muito dinheiro mesmo. E o pessoal entra nessa loucura de não ter gerenciamento de risco, sabe? Tem coisa que não dá, não entra na cabeça.
Não entra, porque a bolsa se popularizou muito, mas tem que saber fazer o negócio. Tem que saber. Né? Ó, Valid 3. Valid 3 está fazendo um breakout. Ah, beleza, está fazendo um breakout. Pode cair a qualquer momento. Vai operar por aqui? Você tem que... Se for o buy breakout por aqui, a sua entrada é abaixo, com o seu stop loss acima. Seu stop loss, você tem que ter stop loss. Você não pode entrar vendido descoberto e esperar o preço subir. Porque a relação é diferente. Se você comprou, tá? Vamos supor que você comprou. Aí tá caindo. Você comprou aqui, ó, R$10 tá caindo. Tá, você está perdendo o valor que você comprou R$10.000. Tá, ele foi debitado da sua conta. Você não tem alavancagem, você não tem nada. Os R$10.000 já foram debitados, já saíram da sua conta. Tá? E aí quando as cotações elas vão caindo, você vai vendo a cotação cair, mas não sofre questão de alavancagem nem nada. Pode cair aqui, ó, para R$1. Os seus R$10.000 viraram R$1.000. Beleza. Mas você não tem que depositar dinheiro para margem, nem nada disso, Dá ações em garantia, dinheiro em garantia, fundo imobiliário em garantia, não tem que fazer nada disso, tá? Porque você está operando na ponta compradora. Agora na ponta vendedora é diferente, é muito diferente. O pessoal vai lá, lê superficialmente os manuais. Eu posso te falar, como advogado, os manuais não contém tudo. Eu tô para te falar que nem as instruções normativas da CVM contém todas as possibilidades, tá? Nem as instruções normativas. Porque a Bolsa de Valores, o pessoal tem 2 a 3 anos que entrou pesado, né? Há 3 anos atrás eram 1 milhão de pessoas físicas. Hoje já são mais de 3 milhões de pessoas físicas. Então assim, entrou muita gente para poder operar na Bolsa. Muita gente mesmo. E só que o pessoal não sabe operar em bolsa e não procura conhecimento básico, coisa que tem de graça no YouTube. Este vídeo que você está assistindo agora é de graça. Só de você já saber essas coisas que eu estou falando, você já se livraria de passar o que os meus clientes, como advogado, estão passando, tá? Então assim, fica a dica, porque é uma área, gente, que não tem ações direito, não tem jurisprudência, não teve esses casos ainda na justiça, sabe? Casos de bolsa de valores são muito novos, é muito novo. O Brasil não tem nem um direito do mercado financeiro ainda consolidado, tá? Na Alemanha, por exemplo, tem. Lá tem uma área do direito chamada direito do mercado financeiro. No Brasil não existe ainda. São legislações esparsas, né? E nós não temos ainda este quadro, né? Porque é um mercado que ainda está crescendo. A Bolsa de Valores do Brasil é muito pequena, gente. Nos Estados Unidos são mais de 5.000 ações listadas em bolsas. E são mais de uma bolsa. Só que eu posso falar aqui de cabeça são 3. A Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York e a Nasdaq, que é de tecnologia, tá? Isso se eu não tiver tirando qualquer outra, né? São 3. Só de ações você pode operar ações em 3 bolsas diferentes nos Estados Unidos. E são mais de 5.000 papéis. Aqui no Brasil é uma bolsa de valores só, a B3, e tem menos de 400. São 300 e poucas empresas listadas. 300 e poucas, menos de 10% do total de ações listadas nos Estados Unidos, tá? BRFS está andando de lado, retomou a queda, mas nesses prazos aqui, ó, em que os preços estão afastados das médias, não se deve operar, se deve ir para o gráfico de 60 minutos, ver como é que tá as forças lá, etc, e etc. CBAV3 subiu, mas está dentro de uma lateralização. LWSA3 subiu, mas fez um movimento de correção, enquanto está abaixo da média de 20 é correção. E CSED3, é o terceiro papel que mais subiu, está num breakout de venda, tá? Não desconfigurou ainda o breakout. Vamos aqui para fechar aqui no mercado internacional, porque tem coisas interessantes aqui, tá? O Jerome Powell, que é o diretor, né, o presidente lá do Banco Central Americano, do Fed, ele discursou hoje e pelo discurso dele o mercado gostou,
que o Banco Central vai ter uma cautela com a alta dos juros, não sei o que. O que aconteceu no SP500? O SP500 ele fez uma lateralização, um breakout, agora ele está reagindo, tá? Esse aqui é um padrão comprador, esse aqui é um padrão de compra, tá? É um padrão de compra no SP500. Então rompeu a média de 200, o ideal é você esperar uma leve correção e voltar a subir. O ideal é você ir para o gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora, o que está acontecendo? Vamos ver aqui. Vamos voltar no SP500. Ó, foi uma pancada para cima. Tem que esperar a correção. Esperar um breakout ou uma correção, tá? Foi uma pancadaça para cima que não enseja aí padrão. É um padrão gráfico na ponta compradora? Mas para você esmiuçar isso daqui é um padrão. Não é nem um padrão gráfico de ponta comprador, isso aqui é um padrão de alta. Isso aqui é um padrão de confirmação de que os preços vão retomar alta. Para fins operacionais, você faz o que eu falei. Vai nos 60 minutos. Nos 60 minutos, nós descobrimos que foi uma grande perna de alta. Temos que esperar uma correção na média de 20. Essa correção ela pode se dar com um movimento lateral, que é o que aconteceu aqui no gráfico diário, ou esse movimento aqui, ó, ele cai até a média, segura e volta a subir. Tá? O Dow Jones, mesma coisa. Dow Jones. E o Dow Jones está mais exato ainda, porque foi acima da média de 20 do gráfico diário. Tá? Isso aqui é um padrão de confirmação de continuidade da tendência. Mesma coisa, ir no gráfico de 60 minutos para poder operar. E o Nasdaq também. O Nasdaq é a mesma coisa do Dow Jones. E foi um candle barra elefante, né? Um baita candle barra elefante aqui, Nasdaq. O que me chama a atenção é duas coisas aqui. A média de 200 está logo acima e o ADX ainda está baixo. Tá? E o ADX está baixo ainda de todos, né? Ele é só aqui, ó, também está em 24. Tá baixo no SP500. Aqui ele já está em 31. No Dow Jones que ele está melhor. O Dow Jones aqui é o padrão mais, digamos assim, de livro, né? O mais perfeito padrão aqui de continuidade da alta é do Dow Jones. Tá? Então, dos três, o Dow Jones tem a maior possibilidade de subir. Este daqui é o setup ponto contínuo, tá? Porque cada setup é um padrão gráfico diferente, né? O ponto contínuo o preço faz correção na média de 20, segura e volta a subir. Este candle de retomada da alta é o candle referência. A entrada um pouco acima da máxima, stop loss um pouco abaixo da mínima, e o alvo para cima, né? Você projeta esse candle para cima. Então, a setup ponto contínuo no Dow Jones e setup ponto contínuo também em Nasdaq, tá? O SP500 também, né? Setup ponto contínuo também no SP500. Né? Eu esqueci que o SP500 também segurou na média de 20. Então, tem setup ponto contínuo na ponta compradora nesses três ativos, tá? O ouro, né, ele acionou o setup lá embaixo que eu havia falado, subiu, bateu no alvo duas vezes, o risco se lateralizou, tá tentando subir, né? O legal vai ser ele romper a média de 200, tá? A relação risco-retorno aqui acaba sendo baixa. O petróleo tá no marasmo, né? Tá no movimento de alta, mas um movimento de correção, de uma queda. O minério também, o minério chegou a abrir em gap de alta, mas assim, candles muito pequenos. Eu não sei se é esse ativo aqui que eu tô com ele, que é o Iron Ore, né? É o minério que contratos futuros contínuos, FEF1, exclamação, aqui no TradingView. Eu não sei se eu tô com... porque tá baixa a liquidez, tá? Candles muito pequenos, a liquidez é muito baixa. E aqui para fechar, vamos ver os majors, que são os papéis principais pares de moedas do Forex. O euro-dólar tá armando um breakout na ponta compradora, né? Ele tá lateralizando, tá se aproximando da média de 20. Se romper, ele aciona, né? A entrada é acima da resistência, stop loss abaixo do suporte, né? Com projeção para cima. O dólar iene, ele está no breakout na ponta vendedora, né? Dá até para fazer um long short aí, né? Long em euro-dólar e short em USD-JPY, né? Se os dois setups aí acionarem, tá? GBP-USD
a priori também está no breakout na ponta compradora, mas o DI mais tem que permanecer acima do DI menos. O USD, o uso de card está andando em movimento lateral. Tá? Ele tinha que retomar a alta aqui agora, aqui, ó, para confirmar esse possível pivô de alta. Parece que não vai. O SDCHF em movimento lateral, mas é um breakout também de venda. Aqui, ó. Por enquanto, breakout de venda. Aí agora tem que voltar a cair. Se romper acima da média de 20 aqui, o breakout está desconfigurado. A USD breakout na ponta compradora, mas a média de 200 está aqui em cima, então a relação risco-retorno está baixa. E o último, NZD USD, que também está no breakout, também na ponta compradora. Se romper a média de 200, tem potencial para subir. O DI+, já está aí, ó, acima do DI- há um bom tempo. Então tem potencial de retomar alta, tá? Só para fechar, criptomoedas, o Bitcoin, olha só, o Bitcoin ele estava no breakout vendedor. Aqui, ó, ele caiu, ele estava no breakout. Aqui que ele fez? Ele rompeu aqui ó, a média de 20. Aqui já desconfigurou, tá? A entrada seria aqui, ó, abaixo da região de 15.486 dólares. Já desconfigurou, já não tem. Você pode vir aqui e tirar e fazer nada. Agora é esperar um pivô de alta aqui, tá? Esse breakout vendedor está desconfigurado no Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin tá aí, ó, trabalhando aí, ó, na região de 15 mil dólares, 15 mil, 16 mil dólares, né? Uma região, assim, bem baixa, né? Você pode ver aqui. Qual foi a última vez que ele tava nesse preço? Né? Lá em 2020, tá? E a ADA tava numa... A ADA ainda está no breakout de venda, mas se romper acima da média de 20 que desconfigura, tá? Ethereum também estava no breakout, desconfigurou também, né? Parece que deu uma respirada aí, ó, Litecoin. Ah, não, Litecoin está no breakout de alta, né? A Litecoin está em uma tendência de alta, né? Litecoin está descolada aí de Bitcoin, ADA, Ethereum, né? Litecoin é a única criptomoeda que está performando na ponta positiva, tá? Em alta, ok? Então é isso, esses foram os estudos de hoje, tá? Fica aí o convite para você entrar no nosso site, grafistas.com.br, né? Nós temos aqui todos os nossos conteúdos que tem dentro dos nossos planos de assinatura, né? O nosso canal e grupo aí no Telegram, todas as revistas, cursos, não é apenas um curso, são vários cursos, né? E todos esses conteúdos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser. Até a próxima.